Talvez hoje eu faça vários inimigos, mas o que eu tenho para dizer é: Cavaleiro das Trevas 2 não é tão ruim assim. Se alguém não sabe do que eu estou falando, em 1986, o Frank Miller roteirizou e desenhou uma história em quadrinhos chamada Batman Dark Knight Returns, que no Brasil virou Batman Cavaleiro das Trevas, que se passa em um futuro onde praticamente não existem mais heróis e o Batman, já velho, aposentado, decide que precisa voltar ativa e voltar a ser o Batman. O Cavaleiro das Trevas é considerado um marco na história dos quadrinhos, influenciou muita coisa que veio depois dele, até que em 2001 o Frank Miller decidiu fazer uma continuação que foi chamada Batman Dark Knight Strikes Again, que é Batman Ataca de Novo, mas que no Brasil virou Batman Cavaleiro das Trevas 2. E Batman Cavaleiro das Trevas 2 foi absurdamente criticada na época que foi lançada e até hoje muita gente adora falar mal dela. E hoje eu queria discutir sobre por que o Cavaleiro das Trevas 2 é considerado uma história tão ruim assim. Um pouco antes do lançamento do Cavaleiro das Trevas 2, o Frank Miller deu algumas entrevistas sobre a obra que ele estava produzindo. E numa delas ele falou que não era para o público ter expectativas de que o Cavaleiro das Trevas 2 fosse algo igual ao primeiro Cavaleiro das Trevas. Inclusive, ele deixou bem claro que se fosse para fazer uma obra igual à anterior, ele não faria. O único motivo para ele fazer uma sequência era porque ele tinha coisas diferentes a dizer, de uma forma diferente do que ele tinha feito na versão anterior. Se a gente parar para pensar quanto das críticas ao Cavaleiro das Trevas 2 que existem por aí, não partem da premissa de comparar ele com o primeiro Cavaleiro das Trevas. Isso me faz pensar em uma outra situação parecida que acontece com os fãs de Dragon Ball. Tem vários fãs de Dragon Ball que dizem que o auge de Dragon Ball é no final do arco do Freeza e que o Toriyama Akira hoje não sabe mais desenhar, que ele desaprendeu a desenhar. Que os desenhos dele hoje são horríveis e que o bom mesmo era o que o Toriyama desenhava na luta entre o Goku e o Freeza. Só que se a gente parar para dar uma olhada nos trabalhos mais recentes do Toriyama, como por exemplo os designs que ele fez para os últimos Dragon Quests, eu acho um pouco complicado dizer que o Toriyama desaprendeu a desenhar. Porque se nós compararmos os desenhos do Toriyama atuais com os desenhos que ele fazia antigamente, os desenhos atuais dele são muito mais detalhados. Ele tem um domínio técnico sobre textura e sobre colorização que está muito além do que ele fazia nos anos 90. Então eu acho difícil considerar que os desenhos atuais do Toriyama, como esses designs para os últimos Dragon Quest, são desenhos ruins ou que o Toriyama desaprendeu a desenhar. Então por que fãs de Dragon Ball dizem que o Toriyama não sabe mais desenhar? Se nós pegarmos os desenhos mais recentes que o Toriyama fez de Dragon Ball, a gente vai começar a entender por que essas pessoas acham que o Toriyama não sabe desenhar. Porque o Toriyama não gosta mais de desenhar homens fortões musculosos. Ele abriu mão disso para desenvolver o estilo dele por um outro caminho, que ele tem desenvolvido a técnica dele mais para o detalhismo e para a colorização, para criar esses efeitos de textura. E ele não tem mais interesse em desenhar homens fortões, porque esse culto à estética dos homens fortões é algo um tanto adolescente. E o Toriyama, com mais de 60 anos, não tem mais o mesmo interesse artístico por fazer esse tipo de desenho. Ele quer explorar as técnicas e os temas por um outro lado que não é a de homens fortões se batendo. E o que nos leva à questão de que muito do público, quando espera uma sequência, uma continuidade de uma obra, as expectativas que eles têm são de que a nova obra proporcione uma experiência igual a que eles tiveram quando eles entraram em contato com a obra anterior. Só que um dos maiores desfavores que o público pode fazer para um artista é exigir que ele faça o mesmo trabalho sempre. Eu acho que uma alegoria muito boa para isso é um episódio da 5ª temporada dos Simpsons que se chama Bart Fica Famoso, em que o Bart entra no palco no programa do Krusty, derruba todo o cenário e quando todo mundo olha para ele, ele fala: "Eu não fiz isso", e todo mundo começa a gargalhar. E como o programa do Krusty estava perdendo audiência, eles resolvem contratar o Bart para fazer um bloco que é do garoto "Eu não fiz isso". Cada episódio tem uma situação diferente em que o Bart entra, estraga tudo e no final solta o bordão "Eu não fiz isso", e todo mundo gargalha. E no começo o Bart fica famoso com isso e fica feliz com isso. Só que depois disso, em todo lugar que ele vai, só querem que ele diga o bordão "Eu não fiz isso". E quando ele tenta conversar com os produtores do programa para dar um novo conteúdo pro programa dele, criar novas piadas mais elaboradas, nenhum dos produtores quer, porque o bordão "Eu não fiz isso" é algo que o público já está acostumado e já está esperando que ele faça. Então não querem deixar ele melhorar
a apresentação dele para ele ficar sempre fechado naquela fórmula que é um sucesso garantido. E é uma sensação parecida pela qual passam vários artistas que querem desenvolver a técnica, mas o público cobra que eles façam a mesma coisa que eles sempre fizeram. E para um artista fazer a mesma coisa de novo é estagnar. Um artista que quer desenvolver o trabalho dele, ele quer usar novas técnicas e abordar novos temas. E enquanto o público pressiona ele para fazer o de sempre, o que ele já faz, ele não pode se desenvolver. E a questão é que, se o público gosta tanto do Cavaleiro das Trevas original, se o público gosta tanto do Dragon Ball original, essas obras elas sempre vão continuar existindo. Elas podem ser acessadas e lidas a qualquer momento. E os autores quererem fazer algo diferente não tira o mérito dessas obras. Mas o problema é o público que se acomoda e quer mais do mesmo. Então a primeira coisa para a gente analisar o Cavaleiro das Trevas 2, talvez seria a gente pensar, nós estamos avaliando a obra pelo que ela é, ou nós estamos avaliando a obra pela sombra de outra obra? Pelo quanto eu queria que ela fosse uma obra anterior que já existe. E mesmo que o Frank Miller fizesse um Cavaleiro das Trevas 2, que seguisse a fórmula exata do primeiro Cavaleiro das Trevas, nós ainda íamos ficar frustrados se a gente analisasse pelo primeiro Cavaleiro das Trevas. Porque seria só uma duplicata. Seria só uma obra que mimetiza e que não traz nada novo. Então o primeiro ponto para a gente analisar uma sequência, uma continuação, é analisar a obra não pelo quanto a gente queria que ela fosse parecida pelo original, mas se ela dá conta ou não da proposta que ela apresentou nela própria. Existe um historiador da arte brasileiro chamado Jorge Colli, que ele tem uma frase que é mais ou menos: é bobagem criticar uma laranjeira por ela não dar bananas. E às vezes é exigir que uma laranjeira dê bananas quando a gente analisa uma obra pela sombra de uma obra anterior. E um outro ponto que o Frank Miller falou nessas entrevistas prévias ao lançamento do Cavaleiro das Trevas 2 foi que, quando ele tinha publicado o Cavaleiro das Trevas original, ele não tinha imaginado que iam construir um templo em volta do Cavaleiro das Trevas. Quando o Cavaleiro das Trevas foi feito, ele foi feito como uma obra subversiva. O Frank Miller, no Cavaleiro das Trevas, ele faz rupturas com várias das convenções da Era de Prata que ainda estavam vigentes nos quadrinhos de super-herói dos Estados Unidos. A função do Cavaleiro das Trevas original era desconstruir o Batman e ser uma obra subversiva para o gênero das histórias em quadrinhos. Só que o que aconteceu foi que a obra do Frank Miller, do Alan Moore, do Demetrius, do Grant Morrison, do Bill Swinkas, acabaram sendo referência para a construção de uma série de convenções que se tornaram um novo estilo, que é um estilo bem específico dos anos 80, que o Mark Vogler inclusive chama de A Era das Trevas, de Dark Age. Essas convenções se viraram um modelo que passaram a ser seguido por vários outros autores do período. E depois, então, uma obra que era para ser subversiva acabou virando a regra, ela acabou virando a norma e ela acabou condicionando. Então, quando a gente para e diz, o Cavaleiro das Trevas é um clássico dos quadrinhos, quando a gente transforma uma obra que era para ser uma ruptura e para subverter os paradigmas num clássico, a gente está pegando a obra que era para contrariar as normas e está transformando ela numa nova norma, a gente está criando um novo pilar. Então, quando o Frank Miller falou, eu não sabia que iam construir um templo em volta do Cavaleiro das Trevas, ele está dizendo que ele não queria que transformasse o Cavaleiro das Trevas num clássico, ele não queria que o Cavaleiro das Trevas fosse a regra para como as histórias em quadrinhos deveriam ser depois dele, porque a proposta era justamente derrubar as regras. E nessa mesma entrevista, o Frank Miller continua que, já que se construiu um templo em volta do Cavaleiro das Trevas, alguém teria que pichar essa igreja. E se ninguém estava disposto a pichar a igreja que era o Cavaleiro das Trevas, ele próprio ia fazer essa pichação. Então, uma das principais propostas do Cavaleiro das Trevas 2, e o próprio Frank Miller avisou isso antes do lançamento, era pichar o Cavaleiro das Trevas original. Era desconstruir o Cavaleiro das Trevas original. Era ofender o Cavaleiro das Trevas original. Era mostrar para os leitores, olha, minha obra é para desconstruir e vocês transformaram isso numa religião. Então eu vou ter que destruir ela na frente de vocês. E essa é uma das grandes funções do Cavaleiro das Trevas 2. A gente consegue fazer umas alegorias, inclusive com o próprio contexto da produção de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos na época. O Cavaleiro das Trevas 2 é de 2001. E o Miller está dialogando ali com aquela produção que veio imediatamente antes, que é essa produção dos anos 90. Quanto da estética dos fundadores da Image, do Todd McFarlane, do Jim Lee, dos seguidores dele, que defendiam essa forma acima do conteúdo, essa estética do espetáculo
sem muita crítica, não partiu do entendimento um pouco equivocado do Cavaleiros das Trevas original. Esses caras viram o primeiro Cavaleiro das Trevas, viram aquelas imagens de impacto e pensaram, bah, isso é legal, vamos continuar a partir daqui. Só que eles esqueceram de todo o conteúdo de discussão crítica e social que estava no Cavaleiro das Trevas. E de todo o conteúdo crítico, a própria forma de pensar e produzir quadrinhos. Então eles apropriaram só daquelas imagens de impacto do Cavaleiro das Trevas e deram uma continuidade a um culto que valorizava as imagens acima dos temas. Então o Cavaleiro das Trevas, de certa forma, ele foi um pai involuntário para esses quadrinhos de espetáculo vazio dos anos 90. E muito do Cavaleiro das Trevas 2, o Frank Miller está debochando disso, do quanto a obra dele foi esse pai involuntário de uma coisa que ele não queria que existisse. Então se a gente parar a pensar no primeiro Cavaleiro das Trevas, quando ele usa a questão da televisão para tratar de um ponto que tem muito a ver com a cultura dos anos 80, que é aquela perspectiva do pós-modernismo de que pela primeira vez era possível ter pontos de vista de várias pessoas ao mesmo tempo, informações de várias fontes ao mesmo tempo. Então, enquanto está acontecendo alguma coisa, no primeiro Cavaleiro das Trevas, o Miller vai mostrar várias televisões, cada uma contando a notícia de um ponto de vista, sobre um foco, sobre uma perspectiva. E a compreensão da história parte do princípio de que o leitor tem que pegar esses vários pontos de vista e sobrepor eles e construir um entendimento. No Cavaleiro das Trevas 2, ele usa de novo essa questão da televisão, das várias mídias, fazendo discursos simultâneos. Mas não é mais nesse contexto do pós-modernismo dos anos 80. É justamente sobre a futilidade, é sobre as imagens vazias. São aqueles vários jornais em que todos eles estão falando futilidades. Tem um jornal que é apresentado por uma apresentadora nua que distrai a atenção do público. Tem um jornal que é apresentado por uma personagem sexualizada imitando uma estética clichê de mangá. Tem aquelas 3 cantoras que tem todo um discurso também vazio, que se vestem como super-heroínas para usar a moda dos super-heróis para se promover. Tem o Jimmy Olsen, que é o repórter que tenta dar notícias e o tempo todo cortam ele. Sempre quando ele tenta dar uma notícia importante, algo que é relevante, o canal corta ele e passa por uma outra bobagem. Então, a televisão, que no Cavaleiro das Trevas original era sobre as pessoas pela primeira vez ter acesso a muitas informações de várias fontes diferentes e de vários pontos de vista, no Cavaleiro das Trevas 2 é como esse potencial, várias perspectivas, foi esvaziado, foi futilizado. Agora a gente tem um monte de canal, todos eles mostrando bobagens para nos distrair. O potencial que a tecnologia dava para as pessoas terem acesso a muitas informações nos anos 80 virou um acesso a várias fontes de distrações para as pessoas não perceberem o que elas estão acontecendo. É sobre o esvaziamento do conteúdo da mídia. O próprio debate do Arqueiro Verde defendendo uma postura marxista e o Questão defendendo um liberalismo objetivista feito na televisão e que não leva a lugar nenhum, já é um esvaziamento, inclusive, das posições políticas. Como as nossas tradições de esquerda e direita se transformaram num espetáculo em que as pessoas não usam mais essas teorias para se posicionar e agir politicamente, e sim virou um debate vazio na televisão, que no nosso caso atualmente poderia ser na internet. Outra coisa que a gente pode perceber é como os personagens que são mais fúteis, mais vazios, esses apresentadores da televisão, são desenhados num estilo muito mais caricato e simplificado, reducionista, do que os personagens mais complexos. O Miller faz umas associações com esses rostos mais caricatos e simplificados com o discurso também vazio e simplificado. A gente tem um dos apresentadores de jornal que é um fantoche de meia. E também a ideia de que nessa história os ajudantes do Batman têm que reunir todos os super-heróis que estão espalhados pelos Estados Unidos. Como o herdeiro do Coringa está assassinando vários super-heróis. Porque se a gente parar a pensar, um dos grandes apelos dos quadrinhos dos anos 90 eram esses grandes eventos que reúnem vários super-heróis, ou então um grande evento de uma morte de super-herói. E no Cavaleiro das Trevas 2 o Miller faz as duas coisas exageradas. Vários super-heróis têm que ser reunidos e vários super-heróis estão sendo assassinados. Então o Cavaleiro das Trevas 2, ele não só é um grande deboche ao Cavaleiro das Trevas, é tipo, vocês que leram o Cavaleiro das Trevas não levem ele tão a sério. Vocês que eram rebeldes e gostaram do primeiro Cavaleiro das Trevas por ele ser rebelde,
Não virem os novos conservadores. Não idolatrem o Cavaleiro das Trevas como um novo clássico que deve ser adorado, reproduzido e cultuado e seguido. Ele também tem que ser pichado, ele também tem que ser derrubado. E o Cavaleiro das Trevas 2 faz isso. Ele não só é um grande deboche aos quadrinhos dos anos 90, como ele é um deboche ao próprio primeiro Cavaleiro das Trevas e aos leitores que levaram o primeiro Cavaleiro das Trevas a sério demais. Então é importante o público ter uma maturidade para entender que as obras que eles gostam, mesmo que o autor faça coisas diferentes depois, elas ainda vão permanecer e elas ainda podem ser relidas. E o autor ele tem que ter liberdade para continuar desenvolvendo a técnica dele, mesmo que vá para outros temas que a gente não está acostumado. A novidade só vem no estranhamento. E dizer isso não é desvalorizar o Cavaleiro das Trevas original e também não é dizer que tudo que o Frank Miller fez depois é bom, né? Não digam depois que eu disse que Holy Terror era bom, porque eu não disse. Meu ponto é, quando a gente analisa uma obra como Cavaleiro das Trevas 2, é a gente parar para pensar se a gente está analisando ela por ela própria ou a gente está fazendo uma crítica a ela a partir da sombra da anterior. Se a gente está criticando uma laranjeira por não ter dado bananas. Então por hoje era isso, espero que vocês não fiquem com muito ódio de mim. Peço que quem puder curtir, compartilhar, seguir o canal ajuda muito. Então obrigado e até o próximo vídeo.